Vocês, hoje nós vamos ter uma live, mais um Tira Dúvida, vai ser mais um bate-papo. Comigo aqui está a professora Kátia, que já é da equipe de sala de leitura, agregada nossa. Boa tarde. A gente vai fazer agora um bate-papo sobre a questão dos curtas, bater com o cronograma com vocês de novo, conversar, a gente vai tirar nossas dúvidas. O chat vai ficar aberto o tempo todo, então vocês vão conversando, vão postando no chat, a gente vai mediando as perguntas e a gente vai passar as datas, cronogramas, dúvidas sobre créditos, direitos de imagem, como que a gente vai fazer aí para a gente poder providenciar o nosso festival de curtas e animações, que eu tô ansiosa, já tô vendo bastante coisa hoje mesmo, né? A Kátia me mostrou uma produção bem bacana sobre Iracema, né? Eu quero ver o que mais vai ter aí para a gente poder fazer aquele festival bem legal e contemplar aí as boas práticas de curta animação do Mediação e Linguagem. Vamos lá? Vamos lá. Pode passar pra gente, PPT. Pode passar mais um, colocar lá no cronograma. Está dando eco aqui no meu YouTube. Márcia, esse cronograma, ele já foi organizado na tentativa de respeitar algumas atividades na escola, né? E a gente recebeu alguns pedidos para que prorrogássemos um pouco essa data. Então, acho que a gente pode fazer até um histórico, ajuste, né? Um histórico agora do que foi feito. Então, nós tivemos a introdução do projeto no dia 20/8, tá? Fizemos uma primeira oficina com curta e animação no dia 24/8, foi com o Marcelo. Foi o dia que nós fizemos o teatro, né? E gravamos o teatro. A oficina 2, Noções Básicas de Cinema, foi feito com a Elis, que é a professora de arte do currículo. A gente trabalhou a questão de plano, né? O plano baixo, o plano alto. Isso mesmo. Tá? E nós teríamos uma oficina 3, que entraríamos com experiências em andamento, mas por conta de outras demandas, essa oficina foi talvez, né, prorrogada, mas eu acredito que o dia de hoje seja um pouco mais vantajoso e para que a gente possa discutir, né, as dúvidas e tudo mais. A gente consegue estreitar essa conversa com vocês, discutir um pouquinho, que era do dia 19 não teve a live de substituição, que a gente colocou a reprise da live do Pedro Bandeira, né? Muito bacana, inclusive eu vi alguns trabalhos com os livros do Pedro Bandeira que chegaram para mim, que ficou bem legal. Você não mostrou, né? Não mostrei ainda, vou mostrar. Vou mostrar, valeu a chamada. Vou mostrar, que ficou bem legal, né, o trabalho de vocês com os livros do Pedro Bandeira, com os caras, Droga da Obediência, ficou bem bacana. Então, no dia 19 teve essa reprise, agora no dia 27, o que a gente achou por melhores de fazer agora um Tira Dúvidas, eu sei que a gente está na reta final, algumas diretorias entraram em contato conosco, pedindo essa prorrogação, por conta das demandas que tem na escola, que seria a data do dia 27 para poder entregar, né? Amanhã as escolas entregariam para as diretorias de ensino para poder começar a triagem. Eu acho que dá para a gente esticar essa data da diretoria de ensino. Sim, a gente pensou no dia 1º/10, né? Do 11. 1º de novembro. 1º de novembro. Do 11. 1º de novembro, tá? E depois você me lembra de arrumar no documento orientador que a gente colocou lá no Drive para vocês, tá bom? E eu coloquei lá 1º/10. 1º/10 já passou, faz tempo. Tá? Então, nós pensamos no dia 1º de novembro, mas a diretoria de ensino, a gente colocou para que a diretoria enviasse para a gente no dia 7/11. Então, a diretoria de ensino pode tentar organizar esse período de entrega das escolas, tá? Então, a gente até pensou no dia 1º de novembro, no dia 3 de novembro, mas aí depende muito de como é que está a demanda na diretoria de ensino para fazer a validação desse material todo e encaminhar para a gente. A gente colocou aqui até o dia, no máximo até o dia 8, né? Isso, para a gente ter no máximo até o dia 8 de novembro. Tá, de novembro.
tá? Então, é válido repensar essa data de entrega. Então, a gente sugere aqui dia 1º, mais tardar dia 3 de novembro. Certo? O importante é a gente se apegar nessa data que vai ser mandado para nós aqui no órgão central, porque aqui a gente vai passar por, né? Vocês estão com muita demanda aí, a gente também tem algumas demandas aqui, algumas são bem surpresas que depois eu vou comentar no final para vocês. Mas, assim, é importante chegar para nós para a gente poder fazer essa seleção aqui. Então, dentro desse meio termo, desse período agora, do dia 27 até o dia 3, até o dia 7, que é o dia que tem que chegar aqui para a gente, Isso. Dá para fazer esse ajuste, dá para fazer uma comissão, né? O que a gente orienta, que faça essa comissão, que vá analisando com calma, peça para as escolas e mandando, estabeleça uma data limite para a escola e mandando, e vai fazendo essa análise com calma, talvez separar, né? Um pouco do fundamental, Sim. um pouco do médio, e poder fazer essa análise e encaminhar para a gente. Então, o importante nesse meio termo, organizar na diretoria de ensino como que pode ser feito, negociar com as escolas, ver o andamento, que pé que está as produções, passar esses detalhes, porque às vezes a escola está finalizando, mas falta um detalhe para acertar do crédito, ou acertar um detalhe sobre a questão de sonoplastia, ou direito autoral, ou como faz para mandar, né? Porque tem muita coisa chegando para a gente, né? Sim, sim. Chegou, por exemplo, um vídeo e o vídeo não tinha crédito. Então, foi até interessante que tivessem encaminhado com tempo, porque todos que chegam, a gente já assiste, já já retorna dizendo que o documento foi recebido, e se ele tiver, por exemplo, sem o crédito, a gente devolve o material e pede para que a escola faça o ajuste, tá? Isso aconteceu com 1 ou 2 obras que chegaram até nós, tá? Então, essa é uma maneira também que nós temos para tentar ajudar. Isso, tentar, né? Às vezes a produção tá bem legal e tem aquele detalhezinho que ainda dá tempo de fazer esse ajuste para poder mandar para a gente no dia 7. Então, a gente pode ter esse olhar de avaliar, né? Fazer essa avaliação, que eu sei que não vai ser fácil, mas é esse mesmo que a obra esteja bacana, falta fazer um ajustezinho, dá tempo de encaminhar para a escola, fazer esse ajuste para poder encaminhar o link para nós, via diretoria de ensino. Sim. Né? Porque as escolas estão mandando por conta, mas não é esse o caminho ainda. E a nossa comissão, ela vai ser formada e a escolha vai ficar do dia 8 até o dia 10 do 11. E por que nós pusemos nesse período? Justamente por conta das demandas da diretoria de ensino. Daqui a pouco tem as provas externas, tem as provas internas, tem uma série de avaliações, tá? Então, foi pensado para que a escola, depois dessa data, tenha um período aí de respiro, até o dia da nossa mostra, que ficou agendada para... Pode passar, por favor? Então, ficou agendada para o dia 7 do 12, tá bem? Então, temos aí um bom período para que a escola consiga respirar, tá certo? Então, o motivo de nós termos concentrado essa demanda para o início de novembro foi por conta disso, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida aí, Márcia? Não, dúvidas por enquanto não, mas eu quero que vocês possam, hoje é o momento de a gente esclarecer todas as dúvidas aqui, né, nesse bate-papo aqui mediado, a gente esclarece tudo direitinho. Por enquanto o pessoal só está agradecendo a nossa compreensão, né, por poder, mas é claro que a gente entende, a gente está desse lado de cá, mas a gente está observando, conversa com vocês, conversa com os PECs, a gente sabe o que está acontecendo na escola e a gente quer o melhor da produção, o melhor que consiga fazer, que tenha essa calma para poder fazer, porque é um trabalho gostoso e ele tem que ser feito de uma forma prazerosa, não é para ser nada feito a toque de caixa, nada feito com pressa ou com, né, outros intermédios, não. Esse é um trabalho de fluição. Esse trabalho com a proposta da sala de leitura, que seja um trabalho gostoso, prazeroso para o aluno. Não pode ser nada assim, com esse caráter, né, de peso, né? Então, por isso que a gente está aí conversando e tentando ajeitar as coisas na medida do possível. Tá. As escolas, elas têm livre acesso ao Padlet, então todos os vídeos que forem feitos pelas escolas podem ser colocados nesse Padlet, que está aí com o endereço para vocês.
Inclusive está naquele documento orientador que nós vamos colocar no finalzinho o link, tá bom? Inclusive esse link, o documento ele está em Word, caso vocês precisem alterar alguma coisa e fazer algum ajuste, tá? Então é só utilizá-lo. E nós concentramos a entrega dos vídeos, tá, nas diretorias de ensino, e as diretorias de ensino encaminham para a gente nesse e-mail, também concentrado no katia.pessoa. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de perder alguma informação, né? Então, os vídeos finais, por gentileza, mandem para esse e-mail, tanto os vídeos quanto os vídeos depoimentos também, todos eles encaminhados para esse e-mail, tá bem? Então, por gentileza, atentem a isso, certo? Os vídeos que chegarem em cima da hora, talvez não dê tempo de nós fazermos aquele processo de devolutiva, tá? Tá faltando crédito? Põe crédito, por favor. Mandou só a mídia, coloca lá no YouTube. Nós recebemos, por exemplo, um vídeo que está muito bem feito, está perfeito, mas ele precisa ser transformado em link do YouTube, tá bem? Por conta de perdermos o acesso, muitas vezes. Às vezes a gente acessa o link, ele não está mais disponível, tá? Então, o do YouTube só vai cair se ferir os direitos autorais de alguém, tá? Caso contrário, não. Tá certo? Então, os direitos autorais, eles têm que ser respeitados e YouTube derruba mesmo, tá? Tá certo? Então, quer manter o vídeo, a produção da escola de forma vitalícia, então, a gente precisa respeitar os direitos autorais. Tá bem? Os direitos autorais esbarram muito na questão do recurso sonoro, né? A gente também. Quer colocar alguma música, colocar um trecho de uma música, algo, mas a gente tem que tomar cuidado com aquele limite de tempo de utilizar, né, o recurso sonoro, porque a principal fato que vai derrubar os direitos autorais, vai tirar, seria essa questão do recurso sonoro. Não tem disponibilizado um banco, né, de sonoplastia, de recursos que são gratuitos, a gente disponibilizou isso, então a gente busca usar, ou então busca trabalhar com eles. De repente um aluno toca um violão, toca um instrumento, tem trabalhos aí, clube juvenil, que tem, né, o pessoal que toca instrumento, chama eles para participar, para fazer esse efeito, é uma forma de integrar, uma forma de chamar mais uma atividade, trabalhar mais uma habilidade artística com eles, e é uma maneira de preservar esse trabalho da escola, porque é um acervo riquíssimo, né, o trabalho de vocês, então tem que ter essa preservação, não deixar se perder aí com o tempo por um detalhe. Tá? E um exemplo disso, nós tivemos videoconferências, inclusive quem for acessar o nosso canal do Mediação, vai perceber que alguns links de videoconferência não estão mais disponíveis. Por quê? Na época, nós não nos atentávamos muito para isso e acabamos perdendo materiais riquíssimos com relação à mediação. Então, por exemplo, o palestrante falava a respeito de uma cena de um filme contemporâneo e a pessoa foi lá e simplesmente, claro, com todos os direitos, reclamou, e aí o YouTube tirou com toda a razão do ar. Então, já é uma experiência que nós trazemos já há algum tempo e por isso que nós alertamos, tá bem? Então, eu acho que desde 2014 deu para a gente ter bastante experiência com relação a isso, né? E passar para vocês também essas impossibilidades que nos afetam, tá bem? Professora Eliana está com uma dúvida no prazo. Professora Eliana, o prazo que a gente colocou aqui para a realização da amostra, né, das escolas selecionadas que vão representar as diretorias de ensino é dia 7/12. Né? Então a gente vai fazer a amostra lá no mês de dezembro mesmo. Aí tem aqui o professor... Cadê o professor Clemilson?
Falou que o link disponibilizado para o Padlet da Kátia direciona para uma imagem do Mediação em Linguagem e não para o Padlet. Está acontecendo, está tendo algum problema. Tá, a gente verifica, obrigada pela chamada aí de atenção, mas ele foi testado, mas vamos ver o que aconteceu sim. Pode ser que não tenhamos dado acesso, né? A gente vai testar, tá bem? Obrigada. É sempre bom esse estilo de informação, tá bem? Estão falando aqui sobre quais são os critérios de seleção. Os critérios de seleção são os que estão no documento orientador, tá bem? Acho que dá para a gente seguir com o PPT. Pode ir para o próximo, por gentileza. Priscila, o curta animação é até dia 7/11 e o vídeo depoimento até dia 14/11. Não, eu não sei se eu falei 11 porque eu estou meio confusa, mas tudo vai acontecer, a amostra, no caso da amostra, ela vai acontecer no dia 7/12. E os depoimentos, caso a escola tenha algum problema em participar ao vivo, então nós temos o vídeo depoimento para colocar também no dia 7/12. E colocamos essa margem, por quê? Porque nós precisamos dos vídeos, dos curtas e das animações, até o dia 8, que é para entrar na comissão, para entrar na escolha. O vídeo depoimento ele não vai ser validado, tá? Então ele vai para o ar caso a escola não possa participar, tá bem? Mas também vai ser colocado à disposição dentro do Padlet para que todos tenham acesso, tá bem? Então, fiquem atentos a isso. Essa margem é para respeitar justamente o prazo que nós temos da comissão. Tá? A comissão ela vai escolher, ela vai selecionar, ela vai validar a partir dos critérios que nós vamos colocar aqui, do dia 8 ao dia 10. Então, as diretorias de ensino têm até o dia 7, até o dia 8, para encaminhar para a gente, para que a gente coloque essa comissão para funcionar. Tá bem? Então, nós dependemos dos vídeos das escolas, ou seja, dos curtas, e das animações produzidas pelas escolas e selecionadas pela diretoria de ensino, para que a gente consiga organizar essa comissão e fazer a validação e depois publicar os vídeos, as obras que serão passadas no dia 7/12. Tá bem? Nós gostaríamos de passar todas, porém o tempo que nós temos não é o suficiente, certo? Por isso nós já disponibilizamos o Padlet para que todos consigam postar livremente as obras produzidas pelas escolas, tá bem? E aí, nesse caso, a escola pode postar diretamente, tá bem? Mas também a gente dá autonomia para a diretoria de ensino, caso ela queira concentrar essas postagens também sem problema nenhum, tá? Então existe aí as duas possibilidades, tá bem? O que eu acho bem interessante da diretoria de ensino, concentrar essas postagens e fazer essa promoção de um festival de boas práticas, né, com as postagens, com os trabalhos dos alunos, incentivar que seja passado nas escolas para incentivar as novas turmas. A gente tem muita escola aí entrando, muita escola nova que está virando PEN, muita escola que está mudando aí o perfil, alunos que estão chegando no primeiro ano do ensino médio, alunos que estão nessa fase de transição. Como que eu faço a apresentação de um trabalho, né, de um acolhimento? Então eu posso usar isso infinitamente para muita coisa, né? Para muitos recursos. É um recurso pedagógico. Na verdade, assim, você fazer essa concentração, montar esse Padlet da própria diretoria de ensino, das salas de leitura da diretoria de ensino, das obras por escola, eu tenho um material pedagógico riquíssimo para trabalhar um acolhimento, para trabalhar um futuro festival no próprio âmbito da escola, trabalhar as boas práticas, trabalhar com os professores novos que estão chegando. Então, tudo que eu produzo nessa medida que eu faço essa produção na escola, eu posso usar como recurso para o meu trabalho, um trabalho formativo, um trabalho de interação, um trabalho de incentivo para os alunos, mostrar o que está sendo feito, o que ele pode fazer.
né? Tem aí as eletivas, que eu posso fazer um link com as eletivas, Sim. com os itinerários formativos. Então, eu tenho que pensar que esse trabalho, ele é um trabalho que ele é um portfólio meu, e ele é um trabalho que ele é uma ferramenta pedagógica para eu poder estimular aí esse trabalho, fazer essa engrenagem girar, fazer esse processo dessa formação leitora e o processo da formação escolar de um outro jeito, de um modo mais interativo, mostrar como a coisa acontece. Que uma coisa é eu falar, e outra coisa é o aluno ver, de aluno para aluno, como que está acontecendo, como que é feito. Então é interessante sim fazer esse portfólio. Eu recebi, né, agora alguns portfólios bem legais de algumas diretorias de ensino, diretoria de Jaú, que eu já conversei com a Patrícia bastante hoje, né, de uns portfólios bem legais de escolas, assim, é muito bacana a gente poder ver esse trabalho. E imagina para eles como é legal também eles verem o que espero, o que eles podem fazer. Isso. E nós recebemos aqui algumas informações da Patrícia que o Padlet está normal, tá? Então, qualquer dúvida com relação a ele, entre em contato direto com a gente para a gente verificar o que houve, tá? Então, o link está normal. E aí disseram que a imagem do mediação é apenas o fundo do Padlet, a Fernanda, que fez a observação, tá? Então, vamos verificar aí o que está acontecendo, e quem não conseguir postar, entre em contato com a gente está à disposição para auxiliar. Olha, tá? tem umas perguntinhas aqui, Kátia. Sim. O professor Devanilo pergunta onde está disponibilizados os recursos sonoros gratuitos, livres de direitos autorais. E a professora Janaína está perguntando se a escola for participar ao vivo, o depoimento não será necessário. São duas possibilidades, né, da Janaína te responder. Sim. Ou ela participa ao vivo, ou se tiver algum impedimento, que tem professor que às vezes o turno, o horário não dá, alguma coisa aconteceu com o aluno, a gente não sabe, né? Dá para fazer esse vídeo com calma, esse vídeo de depoimento com calma, e a gente disponibiliza, né, na hora de fazer a amostra, o depoimento. É uma maneira de poder... Sim. Né, estar aqui conosco presente. A gente só precisa ter esse tempo, porque aqui a gente tem que organizar tanto os vídeos dos curtas, que são selecionados com a produção, né, com a produção do Centro de Mídias, e também os depoimentos para a gente não ter uma apresentação tranquila. Se acontecer alguma falha, alguma coisa, a gente pode pedir para repetir. Então, para a gente poder ter esse tempo aí para participar tranquilamente. Mas é bom que dá tempo de ir se organizando também. Isso. E o depoimento, mesmo que a escola representante vá participar ao vivo, ela também tem a liberdade de montar esse vídeo depoimento, encaminhar o link para a gente também vai colocar no nosso portfólio, que é o Padlet, tá? E se quiser colocar lá também, fiquem à vontade. É que a gente faz uma checagem de todos os vídeos que foram postados e aí também olha, bate com a lista, tá? Que é encaminhada por e-mail. Então, se o depoimento não estiver lá, a gente coloca, tá? Mas também vocês estão livres para postarem os links desse vídeo depoimento também, tá bem? Então, se no dia a escola representante for participar ao vivo, nós não vamos passar o vídeo depoimento, por conta também do horário, tá? Mas, como a Márcia comentou, né, é sempre bom que o estudante participe ao vivo. E vai ser mais ou menos parecido com o curta dos podcasts, né, das radionovelas. Vai ser mais ou menos o mesmo esquema. A gente vai abrir, vai chamá-los, aí as escolas que forem selecionadas, vai ter um tempo, a gente vai entrar em contato, comunicar. Aqui a produção vai entrar em contato, disponibilizar o link da reunião, vai ser feito os testes com os alunos, para ter esse preparo, para na hora sair bem certinho e fazer a apresentação. Tá? E na última apresentação, por exemplo, da radionovela, nós tivemos um pequeno problema técnico em que as apresentações não apareceram com as identidades das radionovelas ou dos podcasts, tá? Então a gente quer evitar esse tipo de problema e fazer os testes todos antecipadamente, tá bem?
Professor está perguntando se tem o documento orientador. No final, eu vou disponibilizar novamente. Esse documento orientador já foi disponibilizado via e-mail para as diretorias de ensino, para os PECs. A gente vai disponibilizar novamente nos grupos de sala de leitura, no grupo de língua portuguesa dos PECs, para poder encaminhar para vocês o documento orientador. Quanto à data, amanhã a gente tirou essa data, então a gente sugeriu que, em vez de entregar amanhã para as diretorias de ensino, seja entregue no dia 1º de novembro, mas aí fica a critério da diretoria conversar com os professores, ver como que está o andamento das produções e fazer esse ajuste. O que a gente precisa receber aqui no órgão central seriam as produções escolhidas pela diretoria de ensino até o dia 7 de novembro. Mas aí com vocês tem essa autonomia para poder fazer esses ajustes, porque a gente sabe a realidade, cada um tem uma realidade diferente, cada um tem um cronograma diferente de acontecimentos, né? A gente sabe que está uma fase com mais demandas agora, então a gente dá essa autonomia para vocês fazerem aí esse ajuste. Na verdade, o nosso cronograma é uma sugestão. O que a gente precisa somente é no dia 7, para a gente também ter esse tempo hábil aqui para fazer uma comissão, para fazer uma escolha. Não é uma escolha fácil, né? Não foi fácil do podcast, não foi fácil da radionovela, que dirá agora curta animação, né? Que tem mais recurso, tem mais novidade aí, então não é uma escolha fácil, então a gente vai fazer uma comissão bem certinha aí para tentar ser o mais justo possível dentro dos critérios, né? Para poder promover esse festival da gente de boas práticas, que é sempre muito bem-vindo, sempre muito bacana, muito legal ter esse trabalho com vocês de pertinho, esse contato com vocês e ver o que acontece aí nas escolas. Bom, eu acho que tem um comentário aqui, deviam ter passado esse cronograma com um tempo antes, ficou muito apertado. Gente, olha, os nossos trabalhos eles começaram em agosto, não foi, Márcia? Sim, foi. Então, a gente nunca vai conseguir agradar a todos, e a gente sente muito por isso, mas não tem como, tá? A gente faz o cronograma pensando também no cronograma das escolas, tá? E a gente até pede desculpas por não conseguir abranger a todos a contento. Tá? Mas a gente está tentando fazer com que a coisa consiga andar da melhor maneira possível, tá bem? Então a gente pede desculpas aí para todos com relação ao cronograma, tá bem? Mas fiquem atentos a essas colocações. A gente já vem com mediação desde o começo do ano, já vem falando dos curtas. Tá? Então, fiquem bastante atentos com relação a isso. Tá? Pode chamar nossa atenção, sim, mas a gente precisa ser, no caso aqui, a gente precisa ser justa. Né? Então, a abrangência é ruim muitas vezes para nós, é ruim também para as escolas, mas a gente está tentando acertar, tá bem? Então, em nome da equipe, a gente pede desculpas se caso essa informação não tenha chegado num tempo hábil, tá bem? O documento orientador, ele está disponível para vocês, a gente já vai reforçar novamente esse link, tá bem? Então, lá tem todos tem links que levam a esses sons, a essas músicas que podem ser utilizadas de forma livre, tá bem? Então, eles estão lá no finalzinho do documento orientador, tá bem? Certo? E a gente vai fazer o ajuste das datas, colocar a data do dia 27, esquece, que é a data de amanhã que a gente tinha colocado para as escolas enviarem como sugestão, né? No caso, a gente trabalha como uma sugestão de cronograma das escolas enviarem no dia 27, não precisa enviar dia 27, ou dia 1º, ou dia 3, negocie com a diretoria de ensino, fazer esse ajuste para poder enviar. O que a gente precisa receber é o dia 7. Então, no final da live, digo assim, no dia de amanhã, no caso, né, vai ser disponibilizado o documento orientador de novo para vocês, e aí vai estar o ajuste das datas com a seleção, e os recursos sonoros de sonoplastia, os links estão todos no documento orientador, a gente disponibiliza de novo, né, para poder fazer a coisa bem certinha. Sim, aqui nós temos um comentário do Alexandre.
Ele diz assim: eu só preciso de um dia para entregar, amanhã nossa escola conseguiria, mas ter alguns dias para revisar o curta já ajuda demais. Então tá aí, né, essa possibilidade, conversem com a diretoria de ensino, eu acho que a gente consegue esticar nesse momento. O que a gente precisa é que a diretoria de ensino encaminhe para a gente no máximo até o dia 8, para que possamos colocar a comissão para trabalhar. Tá bem? Tem esse tempinho de folga, né? A gente ganhou umas oficinas de sonoplastia, algumas outras oficinas com vocês. É um trabalho gostoso, acho que dá para desenvolver assim, de uma maneira, né? A gente sabe como que estão as escolas, mas dá para fazer esse respiro com esse trabalho mais voltado aí para a literatura, né? Esse processo que é um processo mais gostoso para o estudante e para a gente também, né? Quando trabalha com essa parte artística, é muito bacana. Sim. A Rosimeire, ela disse que não recebeu o documento orientador. Então, esse documento ele foi encaminhado por e-mail, tá, para os PECs de língua portuguesa. Foi disponibilizado nos grupos de WhatsApp. Então, a gente precisa verificar onde é que estamos falhando nesse processo para que os documentos cheguem a tempo aos professores das escolas, tá? Então, vamos reestudar esse processo, né, Márcia, né, Renato? A gente vai reestudar, vai verificar o que aconteceu, tá bem? O Devanil também disse que não recebeu, tá? Mas a gente pode até colocar, não sei se é possível colocar o link aqui no chat para eles. Será que a gente consegue? Tá? O Renato vai tentar, tá bem? Certo? Certo. Passar para o Renato, ela tenta colocar o link. Então, na tela, vamos pegar a tela dos critérios a serem considerados, enquanto vocês vão encaminhando outras dúvidas, tá bem? Então, os critérios a serem considerados: a obra ela tem que ser autoral, adaptada ou de domínio público. As que nós recebemos até agora cumpriram direitinho esse papel, tá? A produção ela pode ter até 2 minutos, antigamente era só de 1 minuto, ampliamos um pouquinho para 2, tá bem? Os critérios todos inseridos na minutagem, ou seja, o vídeo que vocês produzirem, no vídeo que vocês produzirem, a tela de créditos precisa constar, porque é a identidade do material. Tá bem? Mesmo que nós coloquemos esses créditos na parte externa do documento, é importante que esses créditos aconteçam dentro do material, ou do curta ou da animação, tá bem? A linguagem ela deve ser adequada à faixa etária, tá? Evitando vocabulários chulos e expressões vulgares e etc. Tá? Os assuntos ou questões polêmicas que também podem causar constrangimento, e isso entra no viés político, ideológico, religioso, discurso de ódio, desrespeito aos direitos humanos, apologia ao crime, tá? As drogas, enfim. Então, isso não é pedagógico. A gente vai evitar trabalhar com elementos que causem polêmica. Por quê? Porque um elemento que cause polêmica, ele precisa ser cuidado pedagogicamente em sala de aula e tem que ter um critério pedagógico para isso, tá? Então, nós afastamos essa possibilidade dos trabalhos e vamos fazer com que eles abordem critérios clássicos ou voltados para a literatura autoral ou a literatura clássica, tá? Ou adaptada, uma literatura contemporânea adaptada, tá bem? O alinhamento é feito com o currículo paulista e com a proposta pedagógica da unidade escolar, tá? Então, se nós formos dar uma olhada nas habilidades ou nos objetos de conhecimento do currículo paulista, a gente vai perceber que esse material que as escolas estão, esses materiais que as escolas estão produzindo estão lá, tá? Então, tem uma habilidade ou outra que vai contemplar esse material.
certo? Então, são objetos de estudo, estão dentro das práticas de linguagem, dentro do campo literário, tá certo? Então, prestem bastante atenção e tentem vincular isso ao próprio currículo paulista. O professor Alexandre aqui está falando que ele ia amar se o limite fosse de 3 minutos. A gente pode pensar isso para o ano que vem, professor Alexandre. A gente consegue colocar 3 minutos de curta, né, de animação. Sim, daí nós teríamos que ter uns 3 dias de mostra, é possível, mas temos que organizar bem esse cronograma, pensar bem nele para que a gente consiga contemplar esses 3 minutos. Tá bem? Olá, pergunta, pode ter participação do professor no curto ou animação? Claro que sim, pode, e será uma honra, né, a participação desses professores. Eu também acho. O professor pode participar fazendo roteiro, pode participar atuando, né, que seria ótimo, pode participar à vontade, não é? Que vale aí a interação, a interatividade com o grupo, é fazer o trabalho. Então pode participar sim. Está curiosa para saber quais são que tem o professor participando aí junto com a turma. Olha só, estão perguntando aqui para mim, a Maria Aparecida, Kátia, e beijo pode? Ué, pode. Pode, mas esse beijo precisa ser bem criterioso, tá? Técnico, né? Bem assim, técnico, ou uma menção a, certo? Para que a gente consiga passar esse vídeo como uma obra vinculada à Secretaria da Educação, tá bem? Então, de repente, se for bem organizadinho aí, tiver uma coisa bem poética, tá? Então, o professor precisa avaliar essa produção. Aí tem uma outra aqui, da Vitalina. Eu vi agora. Posso ler? Você Pode ler. Não podemos fazer críticas sociais e falar sobre preconceitos e a violência que acontece todos os dias? Pode. Tá? Pode, tanto é que na nossa literatura clássica, isso está evidente o tempo todo. Tá? Na literatura contemporânea também. A literatura é um retrato da história. Tá? Então, a história, ela está contemplada nas obras de arte, tá bem? Pode sim, certo? Mas tem que ter esse teor pedagógico, certo? Por exemplo, nós recebemos alguns vídeos que falam sobre o racismo, tá? É um tema polêmico, mas é um tema aceitável e a gente pode trabalhar esse tema, sim, porque ele requer conscientização. Tá? Então, tudo que envolve conscientização é muito bem-vindo, tá bem? É ao contrário, por exemplo, da gente fazer uma crítica política partidária, tá? Aparece política dentro de uma obra clássica? Aparece, certo? Mas vamos evitar esse contexto atual dentro das obras, tá? Porque dá uma vontade de fazer uma crítica aqui, uma crítica ali, sobre partido, sobre religião, não é? Mas a gente precisa cuidar disso de forma bastante criteriosa, tá bem? Tentar usar um critério de maior sensibilidade, né? Tentar não fazer algo muito... Quando a gente fala que não é o que não pode, a gente tem que se atentar ao quê? Ao uso do vocabulário, né, ao uso da liberdade de expressão, né, o meu direito de liberdade de expressão vai até onde eu não firo o direito de liberdade de expressão do outro, onde eu não firo os sentimentos do outro também. Então é uma temática, eu tenho que trabalhar essas questões. O retrato da crítica social, ela está implícita, como a Kátia disse, na literatura. Sim. Né, toda a literatura, seja a questão, o gênero literário e os textos literários, toda a literatura, ela vai fazer recortes e retratos da sociedade, dos seus conflitos, das suas questões de época e questões que são atemporais, que nós discutimos até hoje. Então pode sim discutir, tudo se pode discutir, mas o que a gente fala como critério é a forma com que eu vou conduzir essa discussão. Né? O jovem, ele é muito impetuoso, né? Muito assim, espalhafatoso, então você coloca tudo que você sente para fora de uma só vez, mas aí eu tenho que aprender a mensurar as coisas, quando a gente fala de sensibilidade, essa mensuração, essa parte de saber ter esse jogo de empatia pelo outro. Então eu posso sim me posicionar, é um direito,
deve se posicionar, né? A gente tem assuntos assim, muitos assuntos que devemos discutir, mas eu tenho que saber como dosar e mediar essa discussão, né? Para que seja feito assim a contento. E quando a gente fala, por exemplo, assuntos ou questões polêmicas, evitar viés político-pedagógico, é apologia, gente. Por exemplo, nós estamos lá colocando evitar o discurso de ódio. A gente sabe dizer o que é um discurso de ódio, fazer um discurso de ódio, fazer apologia a isso, mas a gente pode fazer uma crítica contra o discurso de ódio. Tá? Então, tudo, como a Márcia falou, tudo deve ser criteriosamente pensado, tá? Para o nosso formato, que é o formato da escola, que o público é o aluno, é o estudante. Tá? Então, a gente consegue sim fazer essa diferenciação. Tá? Fazer apologia, por exemplo, a um discurso político, como a gente colocou aqui, um discurso político-pedagógico, político-partidário. Tá? Eu vou, por exemplo, fazer uma crítica a um político X. Não, né? A gente pode falar sobre a política de uma forma bastante a contento daquilo que a gente aprende na escola, tá bem? De uma forma bem cuidada. Tá? Vamos deixar as críticas mais complexas, né, para um outro momento, não para esse momento da escola, para esse projeto, tá bem? Então, às vezes, a gente precisa, sim, externar, mas aí tem os grupos de WhatsApp, tem os grupos da família, enfim. Então, há outros meios para que a gente coloque essa prática, que também é social, tá? Em movimento, tá bem? Aqui a professora Alessandra, muito bem, ela deu o exemplo do livro Capitães de Areia, que Perfeito. É muito crítico Perfeito. às desigualdades sociais, basta adaptar. Então nós temos inúmeros exemplos. Capitães de Areia foi ótimo, foi perfeito o exemplo. A polêmica, que não só esse, mas outros livros do Jorge Amado também são excelentes. Então basta adaptar, basta puxar, né? A gente consegue aí fazer uma crítica sobre essa situação e outras, fazer uma contextualização, comparando os Capitães de Areia, comparando com algumas questões que a gente vivencia agora, né, nos centros urbanos. Eu posso fazer essa comparação, sim, eu posso expor essa opinião, esse não contento, né, com a questão da desigualdade social, com a questão, né, com várias questões aí que são trabalhadas. Mas, assim, como a gente fala, é a forma com que eu trato o assunto, né, a forma com que eu vou conduzir o assunto. Então, o assunto, ele existe? Existe. Tenho que falar? Devo falar. A escola é um lugar de reflexão, é um lugar de pensamento. Você tem que pensar, refletir e dialogar para que essas ideias sejam colocadas claras, para essas ideias fazerem sentido, né, se concretizarem em novos pensamentos e novas orientações. Mas é a maneira com que eu trato o assunto. Isso é extremamente importante, né? Quando a gente está trabalhando na formação de protagonismo, na formação do aluno protagonista, do professor protagonista, que está aqui escrito, que o Alexandre falou, protagonismo sênior, eu acho isso excelente. Eu tenho que saber fazer essa condução, essa mediação. Sim, e a reflexão, né? A reflexão é o princípio de tudo. A gente precisa incutir isso nos estudantes, tá? Essa possibilidade de refletir a respeito. E colocar esses assuntos, entre aspas, polêmicos, numa linguagem crítica, mas criativa, tá? Então, é possível? É. Alguém aqui, deixa eu verificar, que eu achei até interessante essa colocação. Eu não vou achar agora aqui. Não vou encontrar. Achei. Vamos falar de flores e amores apenas? Quem dera, né, Márcia? Quem dera, mas não. Eu gosto de falar de flores, de amores, mas também a realidade faz com que nós possamos, através da linguagem crítica, através da linguagem criativa, colocar muitos assuntos em pauta, tá? Então, a obra clássica e a nossa literatura, ela nos traz muitos temas a respeito, né? Que parece que uma obra do século XIX é aquela obra que serve
direitinho para o século XXI. Então, essa conversa, ela é bastante crítica e é bastante criativa e pode ser colocada também em prática, né? Através dos bons roteiros que estão chegando aqui para nós, tá? Nós temos temas polêmicos? Temos, mas nós não temos as apologias, tá bem? Que é bem diferente. Que saibamos dialogar sem duelar. Muito boa bem, colocação. Perfeito. Quem disse? Professor Flávio. Olha, acho que dá para a gente colocar isso como uma... Sabe aquela frase de efeito que a gente coloca antes dos documentos? Ai, esqueci o nome agora. A gente pode colocar, eu já pensei em alguma coisa. É isso aqui, ó. Quem sabe os professores conseguem nos ajudar aqui. É isso aqui, ó. Tá? Epígrafe. Epígrafe. Né? Bem colocado, professor. Tá? Acho que a gente pode passar para o outro slide, por gentileza. Tá? Então, os procedimentos a serem realizados: a escolha da obra literária ou produção de texto autoral, como a gente já comentou, adaptação da obra para roteiro, edição da gravação até 2 minutos, tá? Então, com as referências, como a gente já comentou, incluídas aí na minutagem, a geração do link YouTube. Esse é um critério importante, tá? Então, gerem esse link, por favor, tá? E no ato da publicação no YouTube, inserir a ficha informativa. Próximo slide, por gentileza. E a ficha é essa daí, tá? Então, nós temos nessa ficha todos os elementos necessários para que nós consigamos atrelar a obra aos autores dessa obra, tá bem? Senão ela fica perdida, ela fica também perdida no YouTube. Tá? Então, coloquem esse processo descritivo para valorizar a própria obra produzida pela escola, tá bem? Próximo slide, por gentileza. Tá? Então, a postagem do link da produção, ela, como a gente já falou e a gente vai reforçar, vai ser feita aí no Padlet, tá bem? Tudo certo? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Não? Mas pode ter mais, né? Estou esperando eles aqui. Certo. Então, uma observação. A postagem deverá ser feita por um dos responsáveis pelo projeto na escola. Essa postagem no Padlet, tá bem? Pode ser feita por um professor da escola, um responsável, ou, se a diretoria preferir, ela pode centralizar essas postagens. Mas nós colocamos essa outra opção para tirar um pouquinho a carga do PEC, tá? Porque como são às vezes muitas obras feitas na própria escola, fica complicado para o PEC organizar tudo isso numa listagem e colocar lá. Então, por isso, essa liberdade. Mas vocês fiquem à vontade para interferir como for melhor. Tá bem? Certo? Próximo slide. Tá, então, os cuidados a serem tomados continuam através do documento. Autorização do uso de imagem, depoimento, voz, nome, textos e afins, tá? Deverá estar devidamente preenchido e assinado pelos responsáveis do estudante. Nós colocamos no documento orientador uma licença de imagem de produção, tá? Então, esse documento ele pode ser adaptado pela diretoria de ensino ou pela escola, tá bem? Se tiver um outro documento, também não tem problema. A gente só precisa que tenha a menção lá da cessão desses direitos, tá? E da publicação desse material dentro, por exemplo, do YouTube, ok? Professora Zilda pergunta que tem que enviar apenas um curta ou pode ser mais? Eu acho que a gente pediu para que fizesse uma seleção na escola, não é? Então, que a escola selecionasse e mandasse, se não me engano, 2, né, Márcia? Tá? Dois produtos, tá? Para a diretoria de ensino, e a diretoria de ensino vai encaminhar um para nós, tá bem? Mas todas as produções feitas pela escola podem ser colocadas no Padlet, tá bem? Que aí nós vamos fazer uma lista
e inclusive verificar o quantitativo de postagens, tá bem? Mais alguma questão, não, Márcia? Seguindo. Por enquanto não. Estou aqui olhando, acompanhando o chat para a gente poder fazer essa conversa. Tá. Mas podem colocar aí mais dúvidas, gente, para a gente poder aí conversar e sanar tudo que a gente tem que sanar, que a gente teve essa discussão aí sobre o que pode e o que não pode. Mas vamos lá. Naquele slide, pode colocar na tela, por gentileza? Vocês têm a sugestão do formulário de autorização nesse link, tá bem? Que também está no documento orientador, tá bem? E direitos autorais de músicas, de capas de livros, de trechos idênticos às obras trabalhadas só podem ser utilizadas do jeitinho que são, tá? Quando asseguradas pelo portal do domínio público, e tem aí também o endereço do domínio público, tá bem? Agora, pode adaptar uma obra atual? Pode, tá bem? A gente só não consegue colocar do jeito que ela está por conta dos direitos autorais, tá bem? A não ser que o autor da obra dê a cessão desses direitos para a escola ou para a diretoria de ensino, tá bem? Próximo slide, por favor. Tá? Então, o documento orientador está aí nesse link, ok? Ali nesse link vocês podem acessar todo o trabalho que foi feito referente ao curta e à animação, incluindo os links das nossas lives, tá? Das oficinas. Todo esse material está incluso nesse documento, ok? Só não terá nesse documento o link de hoje, dessa live de hoje. Das anteriores, todas estão devidamente colocadas lá, tá bem? Lembrando que as lives, elas estão disponíveis no repositório, mas elas têm um período para que elas sejam disponibilizadas no repositório. Então, tanto a live quanto o material demora em torno de uns 3 dias. Isso é contado diferente das demandas que estão tendo, contar feriado, né? A gente vai ter agora o ponto facultativo na sexta-feira, então demora um pouquinho para chegar no repositório, mas se a gente bater lá um checklist no repositório, as anteriores já estão lá. Então essa daqui ainda vai demorar um pouquinho para chegar, mas aí está o documento orientador, então já dá para a gente ter uma base, já dá para a gente lendo e qualquer dúvida, entrar em contato conosco, que dá tempo da gente começar a fazer esses ajustes, aí a gente consegue falar um pouquinho mais com calma com vocês. Procurar os PECs nas diretorias de ensino também, e a gente vai se ajudando aí, que tem esse tempo para a gente poder conversar, se ajudar e ajustar as coisas para que tudo seja mais certinho aí na medida do possível. Sim, pelo WhatsApp, nós acabamos de receber aqui, Márcia, uma mensagem da Rosicler, de Araraquara. Ela encaminhou uma mensagem de uma das autoras. Eu vou ler a mensagem do jeitinho que tá, e de repente a gente pode colocar no documento orientador, tá bem? Então, eu só não vou escutar agora, porque são mensagens de voz. Tá? Então, diz assim: sou Lu Vieira, do coletivo Teodoras do Cordel. Tá? Nós do coletivo ficamos super honradas com a escola de nossa obra Mulheres Negras, que marcaram a história para integrar uma das ações da escola, e autorizamos o uso. Tá? Caso desejem mais informações, estamos à disposição. E aí a gente vai colocar, se a Rosicler disser aqui que está ok, a gente pode colocar no documento orientador como uma postagem de histórico, tá bem? Se ela disser para a gente que está ok, a gente posta, tá bem? Tá ótimo, perfeito. Um abraço, professor Alexandre, que o dever lhe chama para a reunião de pais, mas aí qualquer dúvida, você entra em contato com a gente aqui. Tá, então eu acho que é isso. A gente pode fazer dar algumas informações interessantes? Vamos. Olha só, Márcia, eu e Renato recebemos já algumas obras, Sim. Estão prontinhas, né? Eu acho que vale a pena a gente falar aqui
em público, tá? Então, nós recebemos da diretoria Centro-Sul a obra Ubuntu, tá? Encaminhado pelo Sandro, que é um analista sociocultural, tá? Essa obra ela foi feita pela escola Odon Cavalcante, e a professora da sala de leitura é a Luciane Craveiro Batista, tá? Que é uma adaptação do Pequeno Príncipe Preto, tá bem? Então, obrigada aí pela participação da professora da diretoria do Centro-Sul. A escola José Ribeiro de Barros fez uma adaptação da obra Lucila. Essa obra tem muita crítica, né? Que dá para a gente fazer uma reflexão, até debates. De trás para frente, aí ela é atemporal. Debates assim primorosos em sala de aula, né? Então, é da diretoria de Franca. Os professores são a Maria Elisa, que é da sala de leitura, a Joelma Polo, que é de língua portuguesa, a Ana Paula, de língua inglesa, e o Eduardo, que fez uma eletiva, tá, a respeito. Que bacana. Tá? Obrigada aí obrigada à diretoria de Franca pela participação. A escola Michel Antônio Allen, essa escola é de Rio Claro, tá? Da diretoria de Limeira. Fez uma adaptação de Iracema, é aquela que eu te mostrei. Aquela de Iracema? É aquela que eu mostrei para vocês. Então, os professores envolvidos foram a Adriana, de língua portuguesa, a Aline, da sala de leitura, e o Diego e o Rafael, da eletiva Mídias Digitais. Bacana isso, né? E a eletiva também atuando em conjunto, para participar, para organizar toda essa produção do mediação. E nós recebemos também da diretoria de Caieiras, tá? Da escola Iraci Sartori, a obra Prisão do Coração. Os professores envolvidos são Fabiana Maria, a Ágata de Melo e a Ana Paula, tá? Eu tenho um pedido para esse grupo, tá? Da escola Iraci. As ilustrações estão magníficas, são ilustrações muito, muito lindas, tá? E nós gostaríamos de saber quem é o ilustrador, tá? Nós procuramos lá nos créditos, mas não encontramos, tá bem? Então manda pra gente, tá certo? Os ilustradores, tá? Ou quem fez o grupo de ilustrações, tá bem? Então foi assim uma surpresa grata, tá? Observar o talento dos desenhos que nos foram passados. E a escola Joel Antônio de Lima Genésio, da diretoria de Presidente Prudente, por meio das professoras Maria Cristina e Vieira Martins. Certo? Certo. Ficou curiosa para saber? Fiquei curiosa. Eu só mostrei para você o Iracema, né? Ela só me mostra o Iracema. E aqui eu fico sabendo todas as outras novidades, assim, junto com vocês, né? Tem ilustrador, tem agradecimento. Estou só olhando aqui, olhando o chat e ouvindo aqui a surpresa que a Kátia me prepara. Tá, mas é bom, né? A gente ter, assim, algumas surpresas, não é? A professora Jéssica ainda dá tempo de fazer, não precisa se desculpar, mas ainda pega um grupo de alunos, conversa, bate um papo com eles, vê o que você pode fazer, faz uma proposta, algo que eles já tenham trabalhado. Algum aluno que possa fazer, pode ser uma obra autoral, os alunos, um texto de um aluno que queira adaptar, fazer, ainda dá tempo de fazer. Né? Você manda pra gente, tenta fazer, trabalha com tua autoria. Eu acho que é bem bacana um caminho quando, né, o tempo está mais curtinho, trabalhar com o texto autoral dos próprios alunos. Né? Faz uma adaptação, uma roda de conversa com eles, discute um tema. Né? Temos aí um monte de tema da mulher, tem o tema que teve agora do Setembro Amarelo que passou, ou uma temática que seja interessante para eles, proponha isso, trabalham a questão da produção de texto com eles e aí daria para fazer essa adaptação, né? Ainda dá tempo aí de fazer, ainda principalmente com texto autoral dos alunos. E como foi falado aqui, se a senhorita participar também, vai ser muito bem-vindo. A gente vê aí
o talento das professoras de sala de leitura aí participando, atuando, interpretando, que tem bastante, né? Porque elas ficam meio tímidas, meio escondidinho, mas tem. O importante é participar. A gente até pagamos aquele mico na primeira oficina, né, Márcia? Tá? Fizemos aqui uma apresentação e gravamos também ao vivo e disponibilizamos esse vídeo para todos observarem a nossa trajetória dentro da tentativa de fazer um curta, tá? Através de um teatro. Tá? Então foi feito assim, foi feito o roteiro, a gente estudou um pouquinho aquele roteiro, fez a apresentação, alguém gravou para a gente. Podem perceber que esse link, inclusive, está no documento orientador, né? E vocês vão perceber que existe ali muita coisa a ser arrumada, até o dedo da pessoa que estava gravando com o celular sai ali em algum momento, tá bem? Nós ultrapassamos, é óbvio, os 2 minutos, porque fizemos aqui ao vivo e nos empolgamos um pouquinho, mas a gente percebe que, para aprimorar esse vídeo, dá para a gente fazer alguns cortes e deixar esse trabalho contendo somente 2 minutos, tá bem? Então, é possível, certo? É possível, é só colocar aí a mão na massa, né? E se tiver dúvidas, entre em contato com a gente. E com eles são ótimos, né? Eles vivem fazendo vídeo do Instagram, resolvem. Vídeo do TikTok, eles vivem fazendo vídeo de tudo quanto é jeito. Então, às vezes dá uma certa pressãozinha, eu vou fazer um vídeo porque é um trabalho de escola, eu vou fazer um vídeo que é para mandar para a diretoria de ensino, mas é só ir conversando, tirando essa primeira pressão, essa primeira impressão que deixa um pouquinho pesado o trabalho, deixar na mão deles, a coisa assim flui de uma maneira assim fantástica. Eles vivem fazendo isso. Então, o recurso que a gente utilizou aqui foi o celular, é o recurso que eles utilizam. Então, dá para fazer assim uma coisa, como eu disse, pega um texto, uma brincadeira, uma anedota, é algo curto, né, que é de 1 a 2 minutos, e começa a conversar com eles, aí faz uma tentativa, 2, de repente faz até uma seleção dentro da sala de leitura, eles escolhem o melhor, então aí fica uma forma mais lúdica de se trabalhar, e aí a gente consegue se surpreender com tanto de coisa bacana que vem da parte deles, que a ideia é essa, pegar esse trabalho e fazer com que eles recriem, criem, dê asa à imaginação, se coloquem, né? Quando a gente fala muito do protagonismo, mas o protagonismo é isso, você deixar uma situação leve, onde a pessoa consegue se colocar, consegue se expressar de uma forma muito leve, né? Dar essa liberdade para ela, essa leveza também, que é muito melhor, né? Só a liberdade, mas essa liberdade acompanhada dessa leveza, que permite aí essa expressão, esse brincar aí, né? Essa autodescoberta, na verdade. Sim. A Kátia Ferreira, inclusive, antes de vir para cá, Márcia, eu recebi um e-mail da Kátia Ferreira falando que eles estão trabalhando no curta, e agora ela mandou aqui uma mensagem dizendo: se der certo, vamos usar até drone para a filmagem. Nossa, eu gostaria de ver o making-off dessa produção. Tá? Então, Kátia, se der certo, grava pra gente aí essa produção sendo produzida, tá? Né? Vai ser muito interessante, tá bem? Bem bacana. Depois mesmo. eu respondo ao seu e-mail, que ainda não deu tempo, tá bem? Professora Alessandra, nossos contatos, o meu pode mandar por e-mail, saladeleitura@educação, né? Manda pra gente por e-mail o contato da professora Kátia. As dúvidas? katia.pessoa@educacal.sp.gov.br. Vocês vão encontrar aí esse e-mail no documento orientador, nos slides, tá? Mas entre em contato, e entre em contato também quem tiver o WhatsApp, também pode, tem essa liberdade de estar conversando com a gente. O prazo não é mais amanhã, o prazo vai ser discutido com a diretoria de ensino. A gente deu 2 sugestões de data, uma no dia 1º de novembro, e outra no dia 3 de novembro, que eu, de pós-feriado, te deu 2 sugestões, mas não é até mais amanhã. Esquece a data do dia 27, que a data do dia 27 não é mais válida. A gente está dando uma sugestão aí com a diretoria de ensino do dia 1º ou dia 3 para poder fazer essas produções ou conversar e negociar um prazo. O que a gente só pede é que a diretoria envie para a gente no dia 7. Mas esse meio tempo aí dá para se negociar
um prazo um pouquinho maior, conversar, ver como é que está o andamento aí de vocês. Tá, e eu acho que essa sua resposta está de acordo com a pergunta do Rodrigo, tá? Aqui do e-mail. Se não estiver, Rodrigo, coloque aí pra gente se ainda há alguma dúvida, tá bem? Certo? Querem ser o WhatsApp, perguntaram Kátia. aqui também. Querem ser o WhatsApp, Kátia. Querem os celulares? Seu WhatsApp. Meu WhatsApp? É o seu, assim, específico, assim, foi focado, direcionado. Tá certo. Olha só, tem alguém aqui que perguntou se pode ser tipo cinema mudo. Pode sim, tá bem? Nós temos várias produções que usaram essa técnica, tá? Pode sim, tá bem? E aí, passo meu WhatsApp? O que dizer, né? Ai, o que dizer? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Foi aí. Professora Débora, Tá. nossos alunos, Edécio Castanho, de Baré, criaram um cenário e o animaram por meio de um aplicativo de jogo. A edição também ficou bem genial, eles amaram, que bacana, a gente está ansiosa para ver, professora, como é que ficou aí essa produção. Tá? Eu acho que é isso. Na verdade, a nossa apresentação de hoje foi uma reunião de trabalho, né? Tá? Então, eu não sei se conseguimos tirar todas as dúvidas, mas estamos à disposição, tá bem? Aqui a professora Lorena pergunta, né? Boa tarde, nos créditos do vídeo inserimos as mesmas informações da ficha informativa. É isso? Olha, pode ser, tá? Mas aí não precisa colocar a parte que orienta, né? Nome de professores, responsáveis. Vocês podem fazer uma adaptação, tá? Na ficha, mas é importante que aqueles elementos estejam lá prontos, tá? Não precisa ser igualzinho da ficha. Pode dar uma adaptada. Tá? Seu DDD é 11, Kátia, está perguntando aqui. Você não colocou o DDD no seu celular. É 11, DDD. É 11. É 11. Deu um leve branco agora, mas é 11 sim. Tá? Fizemos uma releitura do Alienista, de Machado de Assis. Tá? E agora eles estão editando. Essa é a informação da Sueli. Tá? Bacana. Então, como a Kátia disse, hoje foi uma reunião de trabalho, foi uma maneira da gente conversar um pouquinho, da gente ficar um pouquinho mais próximo, né, hoje, tirar aí essas dúvidas, conversar um pouco. A gente teve até uma discussãozinha aí do que pode, que não pode, né, da questão do ambiente de salas de leitura, como que eu posso discutir um assunto polêmico, posso, mas é a maneira como que eu conduzo. Discutir um pouquinho sobre critérios, sobre a questão de prazos, que a gente teve essa prorrogação, mas foi uma maneira da gente tirar aí algumas dúvidas. A gente sabe que a gente tem várias demandas, né, no ambiente escolar. A gente está numa época de transição, uma época de final de ano. Então, o que a gente pode ajudar a ter essa aproximação com vocês? Eu acho que fica mais fácil para a gente poder tirar, né, essas dúvidas, conversar um pouquinho, saber um pouquinho como que está, né? Vocês contam para a gente, né, que nem a gente está falando das produções, da produção do Alienista, como que as coisas estão sendo conduzidas, e a gente fica ansioso também. Cada comentário, cada fala de vocês, o que estão produzindo, o que foi produzido, o professor com a ideia de fazer gravação com drone, a gente fica super curioso para saber como que vai ficar. Sim. Aqui nós temos da Denise de Paula, tá? Dizendo que o nosso foi criação de alunos após leitura. Pode ser? Pode, tá? Pode ser uma releitura, pode ser uma criação literária do próprio estudante, tá? Contanto que essas produções elas têm um pé na literatura, tá bem? E é isso, né? A gente vai chegando ao finalzinho da nossa conversa. A Kátia passou, né, numa crise de tosse aqui, estamos quase chorando. Chegou o finalzinho da nossa conversa de hoje.
Mas qualquer dúvida, entre em contato com a Kátia, que gentilmente cedeu o WhatsApp dela aqui, publicou, tá na rede, virou público, como se já não tivesse, né? Já tá, né? Já tá. Vocês não publicaram porque vocês estão ali no grupo de sala de Tá no grupo de leitura sala e tudo de leitura. mais, né? Fala muito da Kátia, né? A Kátia, nossa, tá aqui com a gente, a nossa equipe de sala de leitura, devagarzinho a gente vai roubando, né, da equipe de linguagem e trazendo para cá, da sala de leitura. Então, nós também entre em contato comigo, em contato com o Renato, nos telefones da diretoria de ensino, por e-mail, nos grupos de WhatsApp também. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente vai respondendo aí todo mundo na medida do possível. O que a gente quer é atender todo mundo, que seja bem bacana e promover, né, essas práticas de ensino, essas práticas aí de uma maneira lúdica, promover, fomentar essa produção cultural nas escolas. Eu deixo o meu abraço a todos, agradecer a participação de todo mundo. Espero que o professor Alexandre tenha uma excelente reunião de pais. Ele saiu agora, né, para fazer essa reunião de pais e mestre. E meu forte abraço, qualquer coisa entre em contato com a gente. Né, Kátia, obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. A gente continuar aí nessa parceria aí sempre, né? Eu é que agradeço. Né? A gente vai roubando aos pouquinhos. Eu que agradeço a atenção do grupo da sala de leitura e principalmente dos professores das salas de leitura, dos analistas de sistema, dos PECs, de todos que estão envolvidos aí no nosso mediação, porque é nosso, né? Então a gente só tenta fazer com que ele seja divulgado de uma forma mais oficial com relação ao projeto, tá? Mas o mediação é nosso, tá bem? Então, muito obrigada, Márcia. Renato, muito obrigada, sempre pelo grande acolhimento, pelo acolhimento de todos, tá? Renato é um parceirão, tá? Ali no... Fica sempre ali quietinho, assim, mas assim, ele não é quietinho, tá? Ele apronta as dele também, ele só parece quietinho, mas não é não. Mas assim, muito obrigada a vocês, e a gente vai se falando, vai se vendo, vamos aí se ajudar, a gente quer ver assim, bastante coisa bem bacana nas escolas agora, as produções. E um forte abraço, até o próximo episódio aí do Teia Literária, e até mais. Um beijão.